Boa noite, meus parceiros de luz. Esse é o seu programa Roda Mística, da Rádio Luz Radiônica. Eu sou Karen Rocha, psicanalista, pedagoga, psicoterapeuta e sacerdotisa do Sagrado Feminino. Trabalho com inúmeras ferramentas e terapias integrativas e energéticas. Radiestesia radiônica, cristaloterapia, né, que é o trabalho com cristais, arte-terapia, pranic healing, theta healing, constelações familiares, ginecologia natural e algumas outras. Eu oriento grupos de mulheres e promovo imersões e jornadas de travessia psíquica. Também sou terapeuta junguiana e especialista em arquétipos e traumas femininos. E é um pouco desse conhecimento que eu quero compartilhar com você. Aqui nesse canal, vou trazer semanalmente temas diversos, energéticos, místicos, psicoemocionais, e você pode sugerir também o seu tema. Eu vou adorar receber sua sugestão. Vamos falar de chakras, simbologias, crenças limitantes, criança interior, memórias uterinas, ancestralidade, emoções tóxicas, relacionamentos, empoderamento pessoal e, claro, elementais, magias e rituais. Sempre no propósito de contribuir com o seu equilíbrio energético, com a sua caminhada na busca do autoconhecimento e da elevação da consciência emocional, física, espiritual e energética. Vem comigo, de mãos dadas, nessa roda mística. Hoje nós vamos falar sobre a culpa. A culpa é uma das emoções mais paralisantes e também uma das mais baixas vibrações. Ou seja, se você ficar vibrando sempre na culpa, você vai estar vibrando num padrão muito baixo. A culpa tem apenas 30 Hz. Para você ter uma noção comparativa, a alegria, que é uma das emoções de maior vibração, ela tem 540 Hz. Então, a culpa é vibrar num padrão muito baixo, né? Que abre os portais de muita negatividade, né? Então, é muito importante estar ciente disso para a gente tomar uma atitude, né? De parar de se chicotear, que a culpa é isso, é um chicote que está permanentemente nos sendo dado por nós mesmos, né? Quando a gente sente culpa, a culpa reflete uma falta de inteligência emocional, de flexibilidade e uma falta de nutrição, né? O quanto nós deixamos de nos nutrir, o quanto a gente nos nega esse autocuidado, o cuidar de nós mesmos, né? Por isso ela é paralisante. Porque se eu me culpo, eu estou me chicoteando, me sabotando, né? Me auto-sabotando. Bom, mas existem dois tipos de culpa, né? A culpa consciente e a inconsciente. A culpa consciente é aquela
que a gente sabe que errou, a gente tem consciência de um erro, porque nós erramos mesmo, né? Por isso que a gente precisa trazer essa flexibilidade. Nós não somos perfeitos, tá? E, eventualmente, a gente pode ter uma discussão mais acalorada e falar coisas que depois a gente se arrepende pelo que falou. Agora, vibrar nessa culpa é estar aprisionado ao passado, né? Você ficar remoendo algo, se sentindo culpado. Bem, então, uma culpa consciente, quando você tem a dimensão de que você errou, talvez nem tenha errado, né? Mas quando você tem essa dimensão, isso não isso pode não ser paralisador, porque quando você tem a consciência, você pode transformar essa culpa numa transformação. Essa culpa pode servir para você refletir sobre um determinado fato e até transformá-lo, né? No momento que você tem consciência, é igual uma doença. Uma doença, quando é diagnosticada, você tem como tratar. Quando você não sabe o que é, fica mais difícil, né? Por isso que a gente fica tão ansioso por um diagnóstico preciso. Com a culpa acontece isso. Se você tem essa dimensão, se você tem consciência do que você fez, você pode refletir sobre isso e a reflexão, a tomada de consciência já traz uma cura, né? Eu admito que errei. Nossa, isso é muito bonito. É entender a nossa fragilidade, né? Perceber que somos capazes de errar sim. E aí, o que eu faço com isso? Eu posso modificar minhas atitudes, eu posso me policiar mais e posso tentar reverter meu estrago. Se eu cometi um erro com alguém, eu posso chegar para esse alguém, falar e dizer o quanto eu refleti sobre isso, quanto me fez mal, e dependendo do que tenha sido, você pode se redimir sim, e tomar algumas atitudes que possam reverter até aquele quadro. Mas isso é quando você toma consciência de uma atitude que você não considerou correta. Mesmo assim, uma coisa é eu tomar consciência de um erro, tá? Outra coisa é eu tomar consciência de um erro e só me punir, né? Então, tomar consciência e trabalhar em cima desse erro, seja refletindo, seja me tornando melhor, seja indo até a pessoa, se é o caso, e resolvendo essa situação, isso não é paralisador, tá? Porque você está movimentando o seu comportamento a partir de uma consciência que você tomou. Agora, se você toma consciência e não faz nada com isso, é paralisante, porque ela não serviu para que houvesse uma mudança de atitude, uma transformação, às vezes até profunda, né? E você só vai ficar se culpando, ficando naquele ponto ali de se punir, e se punir é autossabotagem, né? Aí você paralisa ali, se sente horrível,
cria uma autoimagem altamente negativa e não sai daquele ponto, né? Agora, a culpa inconsciente, ela é maior. Muitas vezes a culpa consciente está atrelada a uma culpa inconsciente, né? A inconsciente está ligada às nossas sombras, a gente não percebe que a gente não percebe muitas vezes que essa culpa consciente está ligada a questões do inconsciente, né? Por exemplo, que questões são essas? A culpa, ela está ligada ao segundo chakra, que é ao chakra sexual. E as questões de sexualidade realmente trazem muita culpa. Por quê? Porque na nossa cultura, né, o próprio Jung já falou sobre isso. Nossa cultura, ela coloca a paixão como ela coloca a paixão como uma função inferior, assim como o prazer, né? Então, sentir prazer não é algo tão aceito assim pela sociedade. E é isso justamente que cria essa rigidez na vida adulta, né? Essa falta de flexibilidade. Quando a gente se desconecta do prazer, a gente se desconecta do mundo também. Porque o prazer, ele é importantíssimo. Inclusive, o prazer não está somente associado ao sexo. O prazer está associado, sobretudo, à vida, o prazer de viver, a alegria de viver. Que olha como a gente tem esse contraponto entre a alegria e a culpa, né? A culpa é o desprazer. Ela é a não aceitação de ser feliz. E muitas pessoas, inclusive, que vão para a terapia, a gente nota que elas têm, às vezes, mais medo de serem felizes do que de resolver o problema pelo qual ela foi ali, foi se... Por quê? Porque os medos, os desconfortos, eles já foram acomodados, é o que ela sabe lidar, né? E a felicidade, poucos sabem lidar com a felicidade. Felicidade representa o novo, né? Bom, mas voltando à questão do prazer, né? O prazer está relacionado aos nossos desejos reprimidos na infância. Não por acaso é nesse chakra também que estão relacionadas todas as questões da criança interior, né? Todas as feridas, né, dessa criança se instalam aí para as mulheres, e aí bem no ventre, no útero, que seria um lugar de criação, de criatividade. E quando a gente embota o prazer, a gente perde essa conexão, né? Muitas vezes, inclusive, a falta de satisfação ou a negação da satisfação e o prazer, que é um desejo primário, né? Quando ele é negado, muitas pessoas buscam o prazer em fontes secundárias, né? Como vícios, compulsões, procrastinação, que é para alimentar é uma forma de pôr algo no lugar desse prazer que foi reprimido, né?
Esse chakra, ele está ligado também ao elemento água. Então, a água, o que é a água? A água é o elemento fluido, né? Então, a gente precisa sair dessa estagnação, dessa rigidez que traz problemas emocionais, apatia, disfunções sexuais, tudo por conta da culpa, que é a negação do prazer, né? A negação do prazer, a negação do desejo, a negação da nossa satisfação pessoal, tá? Então, quando você sente muita culpa, você não está deixando suas águas fluírem, né? Está colocando aí uma barreira, um bloqueio nesse teu chakra, que impede das coisas acontecerem. Por isso essa emoção é tão paralisadora, é uma das mais paralisadoras, é a culpa. Então, se você se sente muito culpado, seja pelo que for, né? Você busque isso, busque o porquê dessa culpa, busque as primeiras sensações de culpa que você teve lá na infância. Claro, com muito cuidado, né? O ideal é levar isso para o seu psicanalista, para o seu psicólogo, porque ele vai saber te conduzir nessa caminhada, né? De olhar para si, de buscar essas conexões. Um grande abraço e uma semana maravilhosa.